falo, a galera vendendo cursos, né, pela internet, é os cursos que eles vendem. Mas os cursos, vamos dizer assim, mais sérios, que realmente faz com que você tenha uma vida próspera financeiramente, ele, além do estudo, eles oferecem por um preço, obviamente, um grupo de WhatsApp, onde estão o cara principal, onde estão pessoas ali que têm bagagens daquele determinado assunto, e ali eles trocam ideias. Ali tem um grupo, né, de pedreiro, por exemplo. E ali você aprende e também ajuda as pessoas. E por que eu estou falando isso daí? Porque um dos melhores jeitos de você crescer no conhecimento independente da área é você participar desse tipo de grupo. É fantástico. E para mim essa aula, pelo menos a minha aula aqui, eu vejo dessa forma. Eu não só dou aula, eu aprendo também com as respostas de vocês, aprendo quando eu não sei responder, aprendo de todas as formas. Então é muito bom. E que bom que você realmente tem entendido isso. Porque quando eu entendi isso sobre a palavra, eu nunca mais parei de estudar. E faz 26 anos que a gente estuda a palavra sem parar. E não conheço de verdade, sem como a gente fala, demagogia nenhuma, eu não acho que conheço muito de Bíblia, não. Realmente tem gente que conhece muito mais do que eu, assim, muito longe. E quando eu falo de conhecer, eu estou falando de conhecer e praticar. Porque só conhecer não adianta absolutamente nada. Então, por isso que eu quis falar. E que graças a Deus, né, que vocês estão aprendendo, estão focados, mesmo com cansaço vocês vêm. É assim mesmo que tem que ser. Quando você se propõe a fazer algo, querer algo, você tem que vir e pronto. Não importa se você está com ou sem vontade. É uma coisa que você se propõe a fazer. E para crescer em qualquer área, de qualquer forma, é isso aí. Vou com vontade, vou sem vontade, vou doente, vou sem... Eu só não vou quando o meu corpo não aguenta. Aí, você não aguenta, aí você não vai. Mas quem quer vencer mesmo, essa é a grande responsabilidade que eu e você temos que ter. Porque não tem outra forma, não. Mais baixo, Nazinho. Vamos lá, Marcos. Hoje é uma aula bem básica, assim, não é nem muito... Tem algumas coisas bíblicas, poucas coisas. É mais realmente uma troca de experiência. Porque hoje nós falamos muito na primeira aula, como introdução, de pontos que fez com que eu e a pastora saísse de uma vida miserável, mesmo tendo trabalho, para uma vida realmente muito agradável hoje. Entendeu? Muito agradável. Não somos ricos, para quem acha que a gente é rico, a gente está longe ainda de ser rico. Não sei que palavra usar. O que eu poderia falar é que eu posso viajar a hora que eu quiser, eu posso comprar a roupa que eu quiser, e obviamente que eu não vou comprar nada que passe além daquilo que eu sou. Eu não sou burro, eu aprendi que eu não compro para as outras pessoas ver, eu compro aquilo que eu acho que está bom e tudo bem. Para mim, quem compra para os outros ver, desculpa, sinceridade, a não ser os ricos, podre de ricos, que não tem onde enfiar dinheiro, tudo bem, mas para a gente que está querendo melhorar, extrema tolice, para não dizer burro, tolice mesmo, você querer ser ou querer aparecer uma coisa que você não é. Eu acho realmente uma tolice. Se vestir bem, não precisa comprar roupas extremamente caras. Então, nós pontuamos coisas que, para quem quer vencer na vida financeira, está no básico ainda, tá? Se fizer o que nós falamos na aula passada, não tem como dar errado. Não tem como. Logo estarão colhendo frutos assim, formidáveis assim no que diz respeito. Eu sei que tem um pessoal, quem dá aula da Liz aí, levanta a mão, por favor. A Liz ficou doente hoje, né? Vamos fazer uma oração por ela? Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos orar pela Liz, que está no UPA desde de tarde, teve um mal-estar, consequência realmente da medicação que ela está tomando. Está passando por um ciclo, Pai, de um processo, Pai, que só o Senhor sabe, talvez nem ela saiba. E como o Senhor é nosso Pai, nosso Deus, bom, justo e fiel, que está no controle de nossas vidas, sabemos que independente, Senhor, da situação, todas elas cooperarão para que ela ainda fique mais parecida contigo. De antemão, oramos para que a saúde seja restaurada agora, em nome de Jesus. Todo mal-estar, todo mal, dores, inflamação, seja lá o que for, Pai. Ordenamos em teu nome, Jesus, que este corpo, o corpo da tua filha, da tua serva, seja neste momento visitado, Senhor, pelo teu Espírito,
anjos de guerra, Pai. Porque se porventura houver, melhor dizendo, demônios que possam estar querendo, Senhor, Deus querido, ou até mesmo fazendo, manipulando a mente dela, sejam agora esmagados, Pai, pelas espadas de fogo dos teus anjos, Senhor. Ordena a cura sobre este corpo, ordena a cura sobre esta mente, sobre a alma, sobre o espírito, Pai, em nome de Jesus. E te agradecemos por causa da tua palavra, da convicção que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos com alegria, com louvor, Pai, por sabermos que a vitória já foi nos dada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Então, boa parte do que nós falamos o ano passado, nos 12 dias, nós estamos falando agora com maior detalhes aí para a vida financeira do lar. Então, só para quem não estava, se você quer vencer, não tem jeito. Você tem que saber quanto você gasta por mês e o que está para mais. É impossível não ter nada para mais. Todo mundo gasta para mais em algum momento. Todo mundo. Se você falar que não, é porque você não tem tudo anotado. Quando você anotar, você fala, não precisava disso, não precisava daquilo, não precisava disso, não precisava disso. Um dos maiores erros das pessoas é falar assim, não, mas eu aproveitei a promoção. Tá bom, mas você estava precisando? Não, é que eu tô... Não, então você já errou. Não, eu aproveitei a promoção e eu comprei 3 para mais. Depende do que você comprou 3 para mais. Esse 3 para mais baixo. Tá vendo? Esse 3 para mais pode ser também ilusão ou desnecessário. Então tem que ser analisado. E para isso o caderno, caderneta, papel, aplicativo, ele é de máxima importância. Máxima. Você só vai parar de mexer com ele quando você realmente já estiver guardando 30%, 40%, 50% do seu salário. Aí está na hora de você não precisar mais usar, porque você já criou um padrão de vida, criou já uma rotina na sua mente, e aí não precisa mais, com certeza. Fora isso, se quer vencer, é obrigado a fazer. Porque se até hoje, independente da sua idade, a sua vida não está como você gostaria, ou está mesmo ruim, pode pegar a cadeira e sentar aqui na frente, tem espação. Ó. Tem uma do seu tamanho aqui, ô Carol. Ó. Então é de máxima importância, é de suma importância ter o controle total da sua vida financeira. Se você quiser, né? Se você não quiser, não tem quem queira, né? Você que tem que querer. Eu quero para mim, eu quero para sua, mas eu não vou fazer para você. Senão você não aprenderia nunca. Por isso que a gente está falando. Então, se eu fosse resumir toda a aula, saiba quanto você gasta. Durante 3 meses, você vai anotar até 10 centavos que você perdeu. Pô, sumiu 10 centavos. Pô, aí anota lá. Caramba, sumiu 10 centavos. Cadeira aqui, ó. Cadeira. Então, é de máxima importância. Tá? Hoje nós vamos falar de coisas que faz parte aí, com certeza, do assunto. E nós vamos falar sobre aumentando a renda. Como que a gente pode fazer? Quem não está trabalhando aqui? Poucas pessoas. Quem não está trabalhando, por favor, levanta a mão. Eu estou perguntando porque assim, não tem como aumentar a renda se você não trabalha, né? Então são pontos diferentes. Então vamos lá. Esse canalzinho aí das meninas que eu mandei para vocês, eu vou mandar um outro que eu falei semana passada, que é Caio no Mundo. Vou mandar agora também. Quem viu Caio no Mundo? Alguém viu? Chegaram a ver? Não, você já segue, né? Já seguiu. Quem daqui viu? Não tinha visto ainda? Quem não viu já está perdendo, irmão. De verdade, na moral. Já está perdendo. As ideias do cara são fantásticas. São fantásticas. Então, tudo bem, você não quiser, você não gostar, você só não pode reclamar que nunca foi orientado. Não estou mandando nada que é porcaria para vocês. Não faria isso. Tá? Então eu vou só mandar o perfil deles. Claro que, cuidado com o tempo que você está na internet, obviamente, né? Então, toma cuidado nisso daí. Mas o que eu estou mandando para vocês é muito legal. Eu, se eu fosse a última série que ele fez agora de 30 dias, talvez seja mais legal, porque ele está dando continuidade. Então, ele começa em 30 dias, do zero, a montar o negócio dele. Então, quem aí não está trabalhando, se fizer igual, tenho certeza que não tem como dar errado. O que precisa? Querer, fazer e disciplina. É isso aí. Talvez uns detalhezinhos aqui, outro lá, mas isso que precisa. Então esses dois, eu não vou pôr muito mais do que isso. Esses 2 canais aqui, vale vocês seguirem, verem os vídeos deles. Cuidado para não se empolgar e perder todo o seu tempo aqui.
que isso é muito legal mesmo. O das meninas eu estou começando hoje, então não sei como é, mas assim, só... Enfim, não vou ficar falando muito não. Hoje nós vamos falar sobre como aumentar a renda e para quem não está trabalhando, serve algumas coisas daqui. Mas o Caio no Mundo, principalmente ali, eu assistiria esses últimos séries de mensagens, 30 dias. Assista todas as séries, eu assistiria um dia por vez. Até se você quiser seguir, você seguir que não tem como dar errado. Aumentando a renda sem um novo emprego. Porque a primeira coisa que a gente tem que buscar, antes de buscar um bico, antes de buscar um trabalho, ou um bico até conseguir o trabalho, ou um bico para quem já tem trabalho, a gente precisa olhar para dentro da nossa casa, que é muito importante. Porque dentro da nossa casa pode ter coisas que a gente pode desapegar, que a gente não precisa mais. Porque eu descobri uma coisa, cara. Não, eu vou guardar porque um dia eu vou precisar. Cara, você vai guardar a ponto de você nunca mais ver e você nunca vai usar. Nunca vai usar. Eu fui dar mexida em umas coisas lá minha lá, agora eu falei, putz, guardei tudo isso aqui, cara. Sabe o que eu fiz? Eu joguei fora umas coisas que realmente não dava para jogar fora. Eu joguei fora. Criei maior espaço, olhei assim, eu falei, caraca, mano. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer antes de querer aumentar a sua renda, dá uma olhada dentro de casa, arruma tudo, tira tudo do lugar, vê o que realmente você fala, pô, essa roupa aqui eu guardei porque eu sabia que ia usar, mas faz 3 anos que ela está aí. Podia ter ganhado dinheiro, podia ter alugado, podia ter vendido, podia ter trocado com outra coisa, mas é assim, a primeira coisa antes de procurar um bico, veja o que você tem dentro da sua casa, que você realmente não usa mais, roupas, eletrônicos, móveis. Porque além de você ganhar um dinheiro isso daí, você ainda vai dar uma limpada na tua casa e vai mudar a energia do seu ambiente ali. Tá? Então isso é legal de falar, porque às vezes a gente não escuta isso, né? E são coisas simples que pode te dar uma primeira alavancada, principalmente para quem não tem nenhum trabalho, ou até mesmo para quem quer aumentar essa renda, porque esse dinheiro vai fazer com que você possa criar o seu primeiro negócio. Então isso é de máxima importância. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí hoje, de como a gente fazer esse negócio. Outra coisa que a gente tem que fazer dentro de casa, se a gente quer realmente aumentar nossa renda de alguma forma, e aí vai exigir realmente alguns sacrifícios. Dá uma olhada lá, cancele Netflix, HBO, cancela tudo. Porque esse dinheiro que você está aí gastando com isso, que você acha que você precisa, só que muito provavelmente não é a hora, porque você está querendo aumentar a sua renda, esse dinheiro, mas é pouco, pastor, é 30. Eu falei, então é 30 reais que podia estar no CDI, no CDB, que está rendendo muito mais que a poupança, que está dando um bom dinheiro agora. Entendeu? Então, você está perdendo, você não está investindo, você está gastando dinheiro. Então, vê lá, serviços de streams, né, que são esses canais todos aí, planos de celular, seguros que você paga e não utiliza plenamente, todas essas coisas. Um monte de coisa que você pode ver. Uma das coisas que eu fiz por obrigação e deu certo, dá medo porque você se torna uma palavra mais... Você quase fica prisioneiro de plano de saúde às vezes. Eu tinha um plano de saúde na polícia e era bom, aí teve um aumento do caramba. O plano de saúde, tipo, sei lá, 20 anos atrás, não, pouco menos, uns 15 anos atrás, não, uns 20 anos atrás, mais ou menos. Pô, foi para 400 reais. Pô, 400 reais hoje já seria difícil de pagar um plano de saúde de 400 reais. Imagina isso 20 anos atrás. A hora que aumentou, eu falei pro pastor, é impossível a gente pagar isso daqui, cara. Vamos ter que cancelar esse negócio. E ó, você paga para não usar, porque você não quer usar. Porque se você usa, você está normalmente doente, então você não quer usar. Né? E aí você fala assim, não, porque me alivia. Sim, algumas coisas alivia, mas se você tiver que ir por conta de emergência para o hospital, você vai no mesmo lugar que aquele que não tem plano de saúde, utilizar o mesmo médico, aquele que não tem plano de saúde, o máximo que vai acontecer com você é não ter fila. E olhe lá. Pelo menos na minha época era assim, eu acredito que não mudou nada, a não ser quando tem um ambiente ali particular, e assim mesmo, eu já fui aqui no, como é que chama, a Unimed aqui. Teve um dia que nós levamos lá para uma emergência, porque ela tinha plano de saúde, fez questão de ir para lá, a gente teve que fazer um monte de coisa para poder ir para lá, porque normalmente a gente não leva, chegam lá, não tinha médico. Não tinha médico, Paulo. Aí volta foi pro Stella Maris. Entendeu? Desnecessário, então, talvez, se você pensar, se o seu plano for pago, de repente, pode ser, não é uma coisa que eu estou falando, estou dando uma ideia, que você pode rever. E aquele dinheiro que você está ali, o que você vai fazer com ele, já que você não tinha ele? Guardar. E formar um negócio.
guardam tanto para uma eventualidade de saúde, para não ser pego de surpresa, é só uma ideia, você que vai analisar a sua vida, que fique bem claro. Nós fizemos isso, porque não tinha mais como, e deu certo depois. Até hoje nós não temos plano de saúde, se a gente vai, é AME, é regional, blá blá blá, é isso aí. O plano de saúde está muito caro também. Então isso é uma coisa que vocês têm que revisar antes de qualquer coisa, de bico, pá, lá, vê se tem na sua casa, não tem mais, tenta vender, pá, com preço justo, tá, não sei o que, lá, vê algumas coisas que você pode cancelar. Uma coisa que é essencial, irmãos, eu tenho visto, que não é um problema da nossa igreja, é um problema, eu vou falar do Brasil só, que eu vejo que o brasileiro tem, na sua maior parte, mas muitas pessoas estão acordando. Aí, talvez muitos cristãos vão ficar falando, como eu já falei, poxa, dizimista, o cara é rico, nem cristão é, mas só que o cara estuda, o cara se dedica, o cara tem disciplina, o cara tem rotina, o cara faz isso, o cara faz aquilo, ele não gasta mais, aí o cara é rico e a culpa é de Deus, a culpa é do dízimo, a culpa é da oferta, a culpa é do capeta, não, a culpa é sua que não estuda. Eu estou falando isso porque, se você quer mudar de vida, irmãos, dedique-se 15 minutos, só 15, de estudar sobre finanças. Tudo de graça na internet, tudo no YouTube. Tem vários caras bons assim que dá para estudar. Se você fizer isso antes de começar o emprego, porque assim, ó, se você não começou um bico até hoje, é porque você não tem noção do que você vai fazer, sim ou não? Porque se você tivesse, já tinha aberto. Porque senão você está perdendo tempo. Bom, se eu estiver errado, você pode me falar, só que daí eu não estou entendendo como você quer mudar de vida se você não quer trabalhar mais. Irmãos, presta atenção. Você está numa posição parecida com o que eu estava 20 anos atrás. Eu queria mais e fiquei orando. Fiz a obra de Deus, não parei nada. E orando, para que de algum lugar viesse dinheiro do céu. Eu já contei isso para vocês. Não passou um avião, não caiu uma maleta do céu, do helicóptero, não caiu nada, ninguém me deu, ofertou, não apareceu nada na minha conta, ninguém me deu um carro, nada! Depois de 2, 3 anos orando, o Espírito Santo falou assim, melhor você trabalhar. Aí eu falei assim, então... Só que eu não interpretei mal. É que eu estava fazendo de uma forma errada, realmente. Ele falou assim, você quer dinheiro, você tem que trabalhar mais. Se aquilo que você está fazendo não supre a sua necessidade, então você tem que trabalhar mais. Então, se você está em um trampo onde não supre a sua necessidade, e você não quer sair dele agora, nesse momento, por N aspectos, você tem que criar uma outra forma. A primeira forma é rever tudo que você tem dentro da sua casa, como a gente falou aqui agora, ver se levanta um dinheiro. Para quê? Para pagar suas contas? Não. Senão você não vai ter um negócio. Você não vai ter um negócio. É para você abrir um negócio. Entendeu? E esse negócio, irmão, já que você não tinha, agora eu não estou falando com quem não está trabalhando. Importante. Se você tem um salário, não está dando, primeiro você tem que reorganizar a sua vida. Porque senão você vai conseguir um bico, o que você vai fazer com esse bico? O dinheiro do bico, o que você vai fazer? Vai pagar as contas. Aí o que mais que vai acontecer? Você não reorganizou a sua vida. O que vai acontecer? Vai incorporar. O que é isso? Você não vai poder mais ficar sem aquele bico, porque agora aquele bico faz parte da sua vida. E você não melhorou de vida. Porque você não reorganizou a sua vida e você vai passar a gastar mais. Isso, irmão, acontece, acho que 99% das vezes, de pessoas que não têm conhecimento. Esse dinheiro não é para você. Não é para pagar suas contas. É para criar e gerar um negócio. Para que esse negócio gere dinheiro, trabalhe para você de alguma forma. Mesmo que no início você tenha que trabalhar. Por que você tem que estudar no mínimo 15 minutos diários de vida financeira? Por quê, irmãos? Me ajuda aí. Por que você acha que tem que fazer isso? Sabedoria? Sim. Um pouquinho antes da sabedoria. Pouco antes disso. Mentalidade. Se você não mudar a mentalidade, a primeira coisa muda aqui dentro para depois mudar fora. Não adianta, irmão. Se você não encher sua cabeça com coisas novas, não vai mudar. Tudo que eu estou falando aqui vai por água abaixo, irmão. Estou falando sério. Eu já falo isso com vocês há um bom tempo. Por que não mudou? Vocês ouviram? Irmãos, não entenda que eu estou julgando ninguém aqui, tá bom? Não é julgamento, jogando palavras aí para ver se abre mente. A gente fala isso já há algum tempo, eu não sei precisar quanto tempo, entendeu? Mas talvez até desde quando a gente chega, de uma maneira mais efetiva agora. Mas ouvir, guardar, não praticar, não vai virar, irmão.
Não vai virar. Isso serve para qualquer coisa, principalmente para a vida espiritual. Não vai acontecer nada. Então, ou muda a sua mente, ou muda a mente, ou não muda a vida. Então, é importante, dentro disso que eu estou falando, antes de ter um bico, você... Esses videozinhos que eu falei para você ver do Caio do Mundo aqui é muito legal. Esse último acabou, ele está no 38º dia agora, se eu não me engano. Eu assisto quase todo dia, porque são vídeos de 3 minutos. Média. 3 minutos. Então você não gasta tempo. Isso é só para ativar a sua mente. Mas quando se fala de estudar a vida financeira mesmo, um estudo financeiro, educação financeira, é 15 minutinhos, irmão. Se você tiver um... Sabe aquele tempo que a gente fica ocioso, dando risada com vídeos, que é legal, até legal, né? Tem hora que você fala assim, pô, queria tanto rir. Aí você vai naqueles vídeos idiota lá e ri. Eu gosto, eu faço isso, eu gosto. Quando eu estou realmente com um dia ruim, eu falo, putz, eu quero rir agora, eu vou ver uns vídeos besta lá. Pronto, eu estou melhor. Fiquei bem agora. Não, estou falando sério, eu faço isso. Para você não serve, faça o que serve para você. Eu faço isso. Mas tem que tomar cuidado. Esses 15 minutos que você joga fora de outra forma aí, porque a gente faz isso durante o dia, a gente joga fora oportunidades, você vai buscar conhecimento de graça, não vai pagar nada, no YouTube que está lotado de coisas boas lá. Para mudar a mentalidade, irmão. Se não mudar a mentalidade, tudo que eu estou falando aqui, ó, vai zerar. Mas se todo mundo fizer isso aqui, esse aqui é básico, hein? O básico do básico. Cara, de verdade, daqui a algum tempinho, com esse tempinho, não sei, porque tudo depende do seu foco. Daqui a um tempo vocês vão estar com a vida financeira já mudada. Quanto mais tempo vocês praticam, mais muda. Porque um dia, quando eu era jovem, tinha uma música, esqueci o nome do grupo, era um grupo de meninas. Elas cantavam assim, bom, xibom, bom, bom. Quantos já ouviram essa música aí? É Ruge, né? Isso aí. É Ruge, sim. É Ruge, sim. Ruge cantava assim, gente. Mas, ó, pesquisa só para você ver. Mas na letra, o que fala uma parte da letra? Que o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada mais pobre. Exatamente. E isso é fato. É fato. Se você der dinheiro na mão do rico, ele não vai gastar. Ele vai investir. Ele não vai gastar. Irmão, se você pegar um dinheiro agora e sua dívida com esse dinheiro não for paga, é um dinheiro que você, entre aspas, jogou fora. Esse dinheiro, se você tivesse uma outra mentalidade, ele ia trabalhar para você para gerar mais dinheiro, para então depois você pagar sua dívida. Se eu pago uma dívida, não pago ela toda, eu ainda tenho dívida. O que vai acontecer? Qualquer coisa que aconteça na minha vida fora da minha rotina, eu vou ficar endividado de novo. Quebrou o carro, fiquei doente, blá blá blá, não tenho dinheiro, vou me endividar de novo. Então não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Se não mudar a mentalidade, irmão. Não mudar a mentalidade, vai dar ruim. Ruim no qual sentido? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada mesmo. Então isso também estudar um pouquinho, 15 minutos para ir mudando a mente. 15 minutos todos os dias. Você aprendeu um pouquinho sobre investimento simples. Simples, não vai na cabeça não. Como investir, tesouro direto, CDI, coisa simples. Dá uma olhadinha lá, tá? É bem legal. É bem legal mesmo. Eu quero ler uma passagem bíblica para não ficar só na minha fala, Provérbios 24, 3 e 6. Pode falar. O senhor leu o primeiro versículo. Qual que foi mesmo? O inicial? O Provérbios capítulo 1 ali, até acho que o 6 ali, mas só para pegar a fala de Salomão, porque que ele tinha tanta sabedoria e o que fez ele mudar. O que fez ele mudar foi a influência direta do pai dele. Por isso que ele pede sabedoria para Deus e não pede dinheiro, não pede mulher, não pede fama, não pede nada. O que ele pede? Sabedoria. E aí Deus se agrada tanto, porque era algo que não só saiu da boca dele, mas era de coração. E eu falo, além da sabedoria eu vou te dar tudo. Aí foi para cima. Provérbios 24, do versículo 3 ao 6, diz assim: com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Porque construir uma casa,
Se eu não consolidar aquela casa, ela vai ruir. Versículo 4. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Então, eu só quis colocar esse versículo para exemplificar o que a gente está falando aqui. Apesar de o que eu estou falando não ser bíblico, vê a roupa aqui, vende ali, para de pagar aqui, vê ali, mas são conselhos de quem passou por esses problemas e venceu, irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês querem vencer mesmo, se prepara mesmo para trabalhar igual gente grande. De negocinho, estou cansado, hoje eu não vou. Desculpa mais uma vez, isso é para derrotado. É para quem não quer vencer. A quem vencer vai ter dia que você vai quase desmaiar de cansaço e você não vai parar. É isso aí. É o único jeito de vencer. Agora vamos lá falar um pouquinho de bico, de estratégias. Mas vamos lá. Quando você for buscar uma renda extra, se você tem você tem algum dom assim, é mais fácil, você pode trabalhar em cima desse dom. De repente o dom que você tem, talvez não seja tão necessário para a população. Aí você vai ter que criar outros recursos. O Caio do Mundo ali, ele fala de umas coisas muito interessantes. Né? Ele dessa vez, acho que ele começou, sabe fazendo o quê, se eu não me engano? No primeiro dia, acho que ele foi catar latinha. Porque era do zero, né, ao negócio em 30 dias. Abriu um negócio. Então claro que ele tem dinheiro, né, óbvio. É só questão Claro que isso vai interferir um pouco, né, irmãos? Porque assim, ele não comia, o aluguel que ele pagava não era daquela fonte, é para abrir um negócio. Mas como você tem sua casa, ou a casa dos seus pais, você está nessa circunstância, então, entre aspas, você está igual ele. Então ele quer começar um negócio, não é manter a vida dele. Um negócio com R$0 e ao final dos 30 dias tem um negócio e ele conseguiu montar um negócio. Inclusive está virando agora, ele está vendo como fazer o negócio agora ser escalado, que a gente fala, né? Como escalar esse negócio. Então se você não tem dom nenhum, aí você vai ter que procurar alguma coisa. O que ele fez? Tudo bem que agora ele até é meio conhecidinho, não sei o que, né? Mas ele ia catar a latinha, literalmente. Catava a latinha, vendia a latinha, aí com aquele dinheiro, acho que a primeira coisa que é o de praxe era comprar paçoca e vender paçoca, mas ele não vende paçoca, ele vende sonho. Já falei isso para vocês. Toda vez que você for tentar vender alguma coisa, se você vender aquela coisa, você não vai vender. Se você vender o sonho, é mais fácil. Porque as pessoas compram o seu sonho, não compram paçoca, pô. Você fala assim, eu vou pagar R$1, 2 paçoca, eu vou ali no Atacadão e compro 30 centavos. Você compra a caixa toda e... Então, isso não vira. Vai ter gente que vai falar não? Vai ter gente que vai falar não. Aí muita gente vai falar sim também. Dali ele foi girando, ele não vendia só paçoca, obviamente, né? Dá uma olhada lá. Ele vai empolgando, vai escalando, vai fazendo isso, não sei o que, lá. Só que o cara tem o dom de falar com pessoas. Esse é o dom que ele tem. Ele gosta de pessoas, ele gosta de conversar, então tudo que coloca na mão dele, ele faz virar dinheiro. Então, quem tem esse dom, eu não tenho isso daí, irmão. A gente tem que estar orando para que a gente veja o que Deus está nos guiando a fazer. Por exemplo, na nossa vida. Eu não sou muito fã de ficar igual esse Caio aí. Realmente ele tem uma conversa, ele ama conversar, um negócio espetacular. Não que eu não goste, mas eu não tenho esse dom que ele tem. Realmente eu não tenho. Eu detesto o esquema de vendas, nunca gostei. Acho que o único lugar que eu fui tentar fazer venda era uma venda que já era obrigatória. Eu tinha 16 anos, eu trabalhei de frentista. O gerente não queria que eu fosse embora, eu detestei. Falei assim, não vou ficar aqui não. Para onde que eu fui? Trabalhar de servente, dava mais dinheiro, era mais bruto, mas eu ganhava mais dinheiro e eu não tinha que falar com ninguém. Aí eu saí de lá. Mas eu trabalhei de servente quando tinha 16 anos, uns 3 meses lá. Tem uns caras muito folgados demais, pô. Pra mim não consegui. Não consegui, não. Aí você pode falar, mas você trabalha de bombeiro. Eu era autoridade. Eu falo, você escuta. Não quer escutar, desacato, vai preso. É mais fácil fazer, né, Paulo? É fácil. Algumas vezes os caras querem encarar. A gente prende eles, não tem problema não.
Aí a gente faz musculação, ora, vai armado e dá tudo certo. Se não funcionar a oração, nem a força, vai na arma. Vai fazer o quê? Mas que vai preso, vai. Então dá tudo certo no final. Então é mais fácil de falar assim, né, irmão? As pessoas respeitam. Mas para você que tem o dom, fica muito mais fácil. Então vamos lá, bico, por exemplo, eu falei que não fazia nada. Uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu já falei para vocês? Limpei terreno, carpinar. Aí, tem uma pessoa na igreja aqui, que estava na época central, eu não vou falar, nem vou deixar vocês saberem quem é, vocês nem vão imaginar nunca. Mas essa pessoa estava sem trabalhar, eu falei assim, por que você não vai trabalhar? Você vem servente? Não. Mas falou assim, vai cagar então, pô. Vê se dá mais dinheiro cagar, limpar ali, deve dar mais dinheiro. Tem paciência, né, irmão? Tem paciência. Não está trabalhando, quer dinheiro, vai de servente. Não, aqui de servente eu não aguento. Você é fraco mesmo. É fraco mesmo. É um serviço pesado, realmente. Sol, carregar massa, é isso aí. Ué, mas você quer ou não quer trabalhar? Quer ou não quer ter dinheiro? Sei lá, eu acho estranho, no mínimo estranho para quem está parado, homem, e não quer fazer força. Cara, você não quer fazer força? Não. Você está estudando? Não. Então você vai ser o quê? Só tem dois jeitos de ganhar dinheiro, fazendo força ou pensando. Não gosto de fazer força. Está estudando? Não. Então vamos morrer pobre. E a culpa não é de Deus. E o dízimo não vai mudar a sua vida. O dízimo não traz dinheiro para você, irmão. Porque a Bíblia diz que ele não gosta de preguiçosos. Irmão, não leva a mal o que eu estou falando. Estou falando o que está escrito na Bíblia. Preguiça não é de Deus. Preguiça é da carne. Você lê em Provérbios, fala da formiguinha, depois ele termina, não sejam preguiçosos, sejam igual as formigas. Está escrito lá, não sei o que estou falando, não. Fala, Ari. Falando um pouco sobre as vendas que você estava comentando, pelo menos eu aprendi assim, e eu acredito que é algo muito real. Que o talento ele ganha do dom na maioria das vezes. Então a questão, a pessoa, eu não tenho o dom de vender. Só que se ela buscar, estudar, igual você está falando... Sim, dá para... Se aprende. Ela fica 1000 vezes melhor do que a pessoa que tem se aprende. Porque quem tem dom, em alguma das vezes, na maioria das vezes, o que ela faz? Ela não estuda, porque ela já tem aquilo lá. Eu já vi muita gente, eu gosto de falar de um primo, que inclusive passou por um momento difícil agora há pouco tempo, mas esse meu primo, as pessoas falam que ele era inteligente. Ele não era inteligente, cara. Ele era estudioso. E sabia onde ele queria ir. Ele não é cristão não, tá? Não, tentou ser, não é até hoje. Já dei testemunho dele aqui, ele nem sabe, né? Também não falo o nome dele. Mas esse cara, ele com 13, 14 anos, ele tem acho que um ano e meio mais novo do que eu, e o irmão dele é 2 anos mais velho do que eu. A gente brincava tudo junto. Gente, de verdade, para mim ele é um exemplo de foco. Só também. De foco. Muito mais focado que eu. Eu falei, rapaz, a gente chamava ele para brincar, ele falava assim, não, eu vou estudar. Brincar mesmo, a gente estava na idade de brincar, não sei o que, final de semana, não, final de semana, pô, não, vou estudar. Aí ele aprendeu inglês sozinho, irmãos. O que ele fez? Pegou um livro de inglês, de história, grosso assim, eu lembro do livro. Pegou um dicionário, na época não tinha internet não, dicionário, inglês, de português para inglês, e traduziu o livro inteiro. Então algumas palavras são repetidas, foi decorando. No dicionário tem o jeito que se fala também. Hoje está mais fácil ainda ter internet. Não tinha internet, mano. Aí depois que ele fez isso daí, ele foi pro CCA e eles fazem um teste para ver qual é o seu nível de inglês. Ele entrou no último livro, Paulo. E inglês. Eu lembro que o primeiro cursinho de computação que eu vim fazer, que tinha, aqueles cursinhos que batem lá na escola, tá oferecendo curso, e é tudo mentira, né? Na verdade, tudo de graça, tá ganhando um negócio que você tem que pagar tudo, mentira. Mas enfim, eu vim fazer. Era aqui em Caraguá, não tinha em Ubatuba. Não tinha. Nessa época, eu tinha uns 12, 13 anos. Os ônibus, não tinha ônibus circular de Caraguá para Ubatuba, era ônibus de viagem. Ônibus de viagem. Ubatuba, Caraguá era de viagem. E quando enchia, vinha em pé. Eu vim fazer o bendito do curso aí na... Só os antigos vão ver, a tela de computador, a letra era só verde, ou só cor de laranja, ou só branca. Quem lembra dessas telas aí? Só os antigos, filho. Ou quem foi no museu. Não tem mais, é a tela da televisão, tubão, ruim pra caramba. Aí fiz o cursinho lá, porcaria. Aí passou um tempo, ofereceram o mesmo curso parecido em Ubatuba, aí levaram para Ubatuba, não era o mesmo curso, era outra escola, tal, não sei o quê. Quem ganhou? Eu e o meu primo. Aí eu fui lá ver,
Aí quando eu olhei, falei, mesma coisa, porcaria. Falei pra ele, você é porcaria, tá não sei o que, eu já fiz lá em Canaguá, tá não sei o que. Falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí ele fez. Aí fez todos que tinha lá na escola de computação, ele fez todos os cursinhos que tinha lá. Só que, paralelamente, ele comprou um livro de programaçãozinho. Dessas grossuras, assim. Lembro dos livros. Livro de programação. Começou a estudar. Logo depois que ele terminou tudo, ele se tornou professor na escola. E como ele conseguiu aprender bem alguma linguagem de programação, na época era a coisa mais rara que tinha ter programador. E ele já falava inglês, pouco tempo depois ele foi trabalhar numa área de computação para uma rede de drogaria que tinha lá, Batuba. Mas qual que era o sonho dele? Quero passar na USP e quero morar em São Paulo. Esse era o sonho dele. Aí quando ele ficou com seus 18, 19 anos, mais ou menos, ele pediu conta do trampo, foi para São Paulo, pôs 3 currículos em 3 empresas e as 3 chamaram ele. Manda muito de programação. Falava português e inglês fluente. O fluente é o modo de falar, né? Nunca tinha ido para os Estados Unidos, mas falava o inglês naturalmente, aí, sem as gírias, né? Escolheu uma empresa e foi trabalhar. Hoje ele é um dos sócios. Fala inglês, fala alemão, não, fala italiano, fala espanhol. Eu não sei se fala mais alguma língua. Há uns 10 anos atrás ele ganhava 50 mil por mês. 10, 15 anos atrás. Exemplo de foco total. E passou na USP, fez ciência da computação, mas também só isso, tá, irmãos? Infelizmente, fora dos caminhos de Deus, uma vida meio esquisita, mas o que vale é falar do foco. Aí a gente olha para uma pessoa dessa, mas eu sou cristão. Não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. Quando você entende a Bíblia, Deus fala para Josué, não espante, não tenha medo, tenha bom ânimo, esforça-te. Lembra o que significa a palavra esforço? É você chegar no limite do teu corpo e da tua mente. Isso é esforço. Se você não está chegando no limite do corpo e da mente, não está se esforçando, irmão. Porque esforço é isso. Cara, ele deixou de brincar. Irmãos, um tempo atrás, cada final de semana ele estava num país. Aí você fala, quem queria essa vida? Um monte de gente, pô. Tudo bem, ele é solteiro, tá até hoje, passa, ok. Mas, tudo bem, para você pode ser um vazio hoje, mas eu estou querendo dizer a condição financeira do cara. Mas porque ele conquistou. Porque ele lutou para ter isso daí. Então, tudo que a gente está falando aqui, ó, não vai adiantar se você não mudar aqui, ó. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, te dando exemplos de como a gente pode fazer. Ó, irmãos, e demora às vezes. Porque da minha conversão até ter uma condição, começar a ver dinheiro, demorou 10 anos. Mas nesse processo desses 10 anos, não foi de miséria nesses 10 anos. Saí da miséria, foi adquirindo, depois quando a gente começou a fazer vários bicos aí, trabalhando, a gente foi guiando, direcionando o dinheiro, só que a gente tinha dinheiro, o que a gente fazia? A gente reinvestia, então não via o dinheiro, aumentando capital, fazendo dinheiro para trabalhar para a gente, fazendo dinheiro trabalhar, eu não pegava o dinheiro e gastava, eu não ia comprar carro, eu não ia comprar roupa, eu não ficava trocando celular. Teve uma vez que montaram um grupo na igreja de Ubatuba. Eu falei, põe eu no grupo aí, pô. Tá, não sei o que, lá no comecinho. Ele falou assim, pastor, eu não tô conseguindo. Meu celular não tinha Android, cara. Eu não sabia, era uma coisa relativamente nova. Meu celular era daquele só de digitar, de joguinho de cobrinha. Tem gente preocupada em trocar de celular, não tem porcaria de dinheiro nenhum, cara. Mentalidade, cara, de gafanhoto, mentalidade de escravo. Desculpa a verdade, tá, irmão? Aqui nós estamos para falar a verdade, para ver se dá um choque de coisa na sua mente e você muda disso. Tem gente que fala assim, não, vou ganhar dinheiro, porque com o meu celular eu vou fazer. Cara, o que o meu celular, que não tem nada, faz, o seu vai fazer a mesma coisa, um tantinho melhor, você só gastou mais. E vai falar, tem o Apple. Tirando aqui a Ianca, que trabalha com o celular, talvez você não precisasse de um celular top. Talvez, tá? Então você tem que ver. Pensa uma coisa, irmãos. A maioria das coisas que você compra
você deve pensar em ser um bem que ativa. O que é um bem ativo? Ele vira dinheiro para você. Então, se você for pensar assim, vou comprar um carro, ele não é um bem ativo. E muito provavelmente nem passivo. Porque ele não ganha dinheiro, você perde dinheiro com o carro. Sou Uber, você está ganhando dinheiro. Eu trabalho com o carro ou com a moto, você está ganhando dinheiro. Fora isso, é um bem necessário que você está perdendo dinheiro. Ponto final. Ponto final. Comprei uma casa. Agora sim, estou investindo. Sim e não. Sim, mais sim do que não. Mas essa casa, ela está gerando dinheiro para você? Não, então ele é um bem passivo. Porque essa casa que você tem, ela aumenta conforme aumenta a parte imobiliária da coisa. Mas você tem que pagar IPTU, tem que pagar água, luz, de tempo em tempo você tem que reformar. Você está gastando dinheiro com ela, apesar de ela estar ficando mais valiosa. Mas não está tirando a gente do aluguel? Não, tudo bem. Para quem está saindo, tudo ótimo. Tudo ótimo. Mas também se pegar tudo ótimo. Investir, provavelmente o dinheiro vai pagar um lugar. Hoje, um investimento muito simples. Não precisa manjar de nada. Nada. Se você pegar 200 mil, você compra uma casa boa hoje? Não compra. E não compra mesmo. Boa você não compra. Você não compra. Aqui no Canto do Mar, de 350 para cima. Se você achar qualquer outra coisa, vai ser barracão. No Canto do Mar vai ser barracão. Sem ofender ninguém, tá bom? Tá? Então, se você alugar uma casa hoje, num valor de 200 mil, você vai paga quanto de aluguel? 200 mil, uma casa de 200 mil, você vai achar um pouquinho mais pro fundo, né? Quanto que é mais ou menos o aluguel? 1,5 assim. Tudo isso lá pro fundo? 2 mil? Hoje tá mil. Tá, pastor, pra casa diferente tá R$1.000. Que lugar? Então, R$1.000. Uma casa de uns 200 mil. 200 mil no CDI hoje está rendendo R$2.000 por mês. Então não compensa ter casa. A casa você vai alugar, vai ter dinheiro. Tem que pagar IPTU, você tem que pagar a reforma que vão destruir sua casa, de uma certa forma, e você está perdendo mais dinheiro, porque no banco você só ganha dinheiro. É sobre isso que eu estou falando. Pô, eu quero sair do aluguel. É outra coisa. Quero sair do aluguel é outra coisa, irmão. Mas ela é um bem passivo. Não é ativo. Ah, mas eu estou pagando o que é meu. Aleluia, irmão. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas nós estamos falando de negócio. Não estamos falando de sair do aluguel, disso aqui, daquilo. É de negócio, de ter negócio. Entendeu? Então vai abrindo sua mente. O que eu estou falando pode expandir para outras áreas. Abre a sua mente. Comprei uma casa, aleluia! Essa casa é meu xodó. Você alugaria? Seu xodó. A plantinha sua, cachorrinho. Então, muda a mente. Eu era assim. Pastor, eu estava vendo um vídeo de um empresário e ele paga um aluguel de R$100.000. Tem isso daí. Né? E aí perguntaram para ele, né? Mas por que você não compra? Custo alto demais. Aí já é para quem tem um nível de conhecimento bem maior. Do que ele iria comprar uma casa daquele nível, rende muito mais para ele pagar um aluguel que sobra. Não é que ele não tem dinheiro. Ele pega aquele dinheiro que ele compraria e está investido. E justamente ele trabalha com isso. E aí o que ele faz? O dinheiro investido, ele paga o aluguel e ainda sobra. E ele não precisa comprar casa. Porque ele pode comprar onde ele quiser, a hora que ele quiser, mas não compensa. Não vira dinheiro, irmãos. E ele alegou, né, por que ele faz isso? Porque ele não gosta de ficar preso num lugar. Às vezes tem tudo isso. Vocês estão seguindo o raciocínio, gente? É importante seguir o raciocínio. Isso vai abrindo o seu jeito de pensar. Por isso que é importante estar em grupos que tem pessoas que já pensam mais, isso aqui, essas conversas vai abrindo nossa mentalidade. A única forma de mudar. Ambiente, pessoas, gera tudo isso. Então, é sua mente aí, fala, vai. Eu volto aí já. Ele tem um transportador, ele mora em São Paulo. Tudo que é dele é alugado.
Para quem tem transportador, acho que não compensa comprar mesmo. Não, fala assim, moradia, carro. É porque é a mesma pegada dessa, não compensa. Mas eles estão em outro patamar financeiro, tá, irmão? Isso não cabe nem pra mim hoje, não cabe. Isso aí é pra quem realmente está num nível maior de dinheiro, que na maioria das vezes não compensa, a não ser quando você fala assim, pô, não quero fazer mais nada, eu quero estacionar, é isso aí. Aí você compra seu cantinho e pá, e vai. Mas tem gente que nem quer esse canto aí. Ei, pastor, esse empresário que a Flávia comentou, ele mora em Alphaville por quê? Por conta da visão, porque naquele condomínio mora Neymar, tem casa lá, e já tem contrato com ele, com serviço que ele é construtor. Os caras são lisos, irmão. Neymar, aquele primo rico. Os caras são lisos. Então, tipo assim, são os caras assim que top no nível financeiro e ele já fechou o negócio com esses caras. Anote aí, eu não sigo ele, a pastora segue bastante. Eu não sigo ele, eu vou começar a seguir. Primo pobre. Sigam ele. Sim. O primo pobre só tem nome, tá? De pobre. O cara é rico já. Mas ele te dá lições que os caras ricos vão dar e a gente não tem condição de fazer. Ele já dá uma condição para quem está começando. Então vale a pena ouvir vídeo. Nesse lance de você estudar 15 minutinhos por dia, meia hora, não passa disso, irmão. Senão você vai ficar estudando, não vai pôr em prática. Entendeu? Coloca ali, vou estudar todo dia. Assiste esses vídeos, sua mente vai começar a abrir. Vai abrindo. Manda. Eu já vou aí, Paulinho. Só para tirar uma dúvida, esse negócio de juros, comprei uma casa de 1 milhão. Vendi ela, 1,5 milhão. Me formei, assim, depois pessoas. Meus padrões. E aí, ela segue uma casa que vale 1,5 milhão, reforma, coloca uma porcelanato, um valoriza, e vende por 1,5 milhão e com esse dinheiro guarda lá. Isso aí transforma mesmo, pastor, um plano para nós, o senhor tem consciência disso aí? De 1,5 milhão, eu vou fazer por baixo de 200 mil, dá 2 mil. Por mês? Só que aí vai ter juros sobre juros, né? 1,5 milhão. Tá dando 200 mil, tá dando em torno de 2 mil e pouquinho, 2 mil. Uns 15 mil mais ou menos por mês. Mas aí é juros sobre juros, filho. No mês que vem já não vai ser mais 15. E aí vai pá. Aí Só que assim, uma casa de 1,5 milhão aqui, eu acho que você não vai pagar 15 mil por mês. Você acha que vai? Aí tem que analisar. Mas aí tem que analisar aqueles prós. Eu vou sair desse assunto já porque não cabe para todo mundo. Esses prós e contras tem que analisar, né? Se aluga uma casa, ela vai ter um desgaste, essa casa. E aí você vai ter um custo, tem que pesar. Quem já vendeu a casa, eu acho que hoje, se você não quer muita dor de cabeça, hoje, tá, irmão? O mercado econômico muda direto. Hoje eu acho que não está valendo muito a pena, pelo que eu estou vendo aí, aluguel de casa não. Quem já tem, mas você comprar para alugar hoje, dependendo da situação, lugar onde você tem de casa para alugar, essas coisas, tem que analisar tudo isso, para que tipo de público você quer, blá blá blá, lá, para ver se compensa. Mas é mais a questão da venda mesmo, pessoal, não é nem pelo aluguel. Ela reforma, pega e vende. Sim, tem muita gente que faz isso. E pega esse dinheiro e guarda. Sim. E ela vive ali só com juros, entendeu? Uhum. Como fosse assim, ela empreende algo, pega e fica com juros. Esqueci o nome de um sargento que tem aqui em Taubaté, esqueci o nome dele, cara. Cheguei a fazer uns trabalhos com ele. E o bico dele é esse. Só que ele é construtor também. Sim. Então ele vai lá, pega um terreno, constrói. Aí ele mobília a casa inteira, só mobília top. Aí ele vende a casa mobiliada. Aí quando ele vende a casa, é a casa que ele tá. Ele paga aluguel, já compra outro terreno, ou já comprou, e ele vai fazendo o dinheiro virar. Trabalhar, dobrar, escalar. Esse cara vai ficar rico. Fatalmente ele vai ficar rico. Estão usando muito esse aplicativo Airbnb aí também. Mas, vamos voltar aqui para uma coisa mais baixa, né? Um pouco mais baixo. Então eu falei para vocês, comecei carpinteiro terreno. O que eu fazia com esse dinheiro? Pagava conta? Não. Pagava isso? Não. Não fazia nada disso. Nessa época eu já não tinha mais conta, não tinha mais dívida. Então nessa época esse dinheiro eu guardava esse dinheiro para mim aproveitar qualquer que era a oportunidade que a gente pudesse ter. O que a gente fez muito para virar dinheiro? A gente não tinha muito o que fazer, não tinha muito, então o que a gente fez? Começou a fazer de início, alugava a nossa própria casa. Transtorno do caramba, mas ganhava dinheiro. Mas muito transtorno. Aí depois nossa, você tinha que encaixotar tudo, deixar a casa. E no comecinho, irmão, a gente ficava... Não tinha onde ficar, né? A primeira vez que a gente alugou nessa casa é pequena, irmão. É que é beira de praia. Nossa casa ficava a 500 metros da praia, eu acho. Menos de 10 minutos andando. Ali no Perequemirim, Ubatuba.
praia legal, perto da Santa Rita, dá pra ir a pé. A gente ficava num barraco, como se fosse um barracão, dormindo. Ali ficava eu, pastor e os 5 filhos. O banheiro era coletivo da minha família. A cozinha também era coletiva, porque a galera também alugava casa. Era ruim. Então o preço é alto. O preço é alto. Eu não quero pagar preço, então também não vai subir. Ponto. O preço é alto. O preço é alto. No comecinho era... Nossa. Aí teve uma época que a gente... Aí essa época minha mãe parou de alugar a casa dela também. Aí ela convidou a gente para ficar lá. Minha mãe é benção, irmão. Mas assim, a gente estorva ficar muito tempo na casa dos outros. É filha, né, tudo. É bênção, tá? É muito tempo estorva. Alguns pequenos atritos assim que foi chato de passar, mas alugava lá também temporada. Só temporada. Aí a gente saía da temporada, porque a gente morava lá, né? Então não dava para alugar o ano inteiro. Aí a gente, paralelamente, essa época, eu ainda não mexia com cachorro? Não, já mexia com cachorro, então eu tinha casa de aluguel, alugava a casa nossa, eu estava trabalhando com cachorro, pastora fazendo faxina. E as crianças tudo lá montadas na casa da minha mãe. Montada não, porque tinha um quarto só para eles, e aí a pastora dormia na sala, no colchão no chão. Com alguns anos assim, mano. Com um ditado besta que tem aí fora, né? Todo mundo vê o tombo, não vê a pinga que bebeu, né? Pegando essa frase, todo mundo fala assim: nossa, pastor tem dinheiro. Vai trabalhar igual eu trabalhei, só pra você ver. Eu andava 30 quilômetros por dia. 30 quilômetros a média. Tem dia que era mais. Eu saía de Ubatuba para adestrar cachorro lá em Lagoinha. Lagoinha depois de São Luís. Dá 1 hora e cacetada para ir, mais 1 hora e cacetada para voltar. Tudo bem, eu cobrava por hora. Quer me pagar para ir lá? Pagar, mas as costas no final do dia, nossa, cara, doía tudo, até o fio do cabelo doía. E aí eu chegava em casa, tinha congregação, a gente era pastor. Ia para a congregação. A gente fazia faxina. Fazia faxina na igreja. Ajudava na sede, cuidava de jovem adolescente. O grande erro do cristão, sabe o que eu quero? Comecei a trabalhar, larga tudo que faz na igreja. Cara, não vejo como Deus abençoar. Não vejo. Você quer fazer, você faça. O problema é só, eu estou falando da minha história, minha experiência, o que a gente fez. Nunca largamos nada do que Deus colocou na nossa mão. Nunca. Nunca fizemos isso. E tinha dia que dava vontade realmente de desmaiar, de cansaço. Mas a gente estava lá. Então, o que alavancou muito a nossa vida, a gente começou com os bicos e quando a gente decidiu fazer o aluguel. Mas era realmente um transtorno, sabe? O aluguel virou dinheiro, mas é uma coisa que quando pensa assim, me dá um... Porque a gente vinha depois... Pô, as coisas ficavam... Algumas coisas ficavam encaixotadas até o meio do ano, de repente já tinha que começar de novo, já estava encaixotado ainda, não dava prazer de desencaixotar o negócio. Aí virava vantagem, não sei o quê. Aí depois a gente... Não, demorou muitos anos. Até a gente ter... Sempre ficava na casa de alguém. Eu normalmente ficava na minha mãe. Pensando aqui, quando foi que a gente parou de fazer isso? De ficar na nossa casa. Acho que só teve 1 ano só. Que aí a gente... Foi logo antes da gente vir pra cá. Que a gente tinha acabado de comprar uma casa. Foi aí que a gente... Quando chegou no nível de a gente ter um certo dinheiro... Eu não vi o dinheiro. É uma coisa que me machucava muito. Acho que machuca muito pra homem. Pra mulher, não sei o quanto. Mas pra homem, normalmente sim. Tinha dinheiro... Ô, Paulinho, esqueci da sua pergunta. Segura ela aí. Tinha dinheiro, só que você não via, porque estava aplicando, cara. E eu queria ver o dinheiro. Aí a pastora que vinha, falou, amor, tá aqui, ó, casa que a gente tá fazendo, não sei o que tá falando. Daí tinha que trazer aquilo na minha memória, porque pra mim era ruim, porque não sobrava dinheiro. Acabava o mês, estava enxuto. Tinha algumas regalias, né? A gente, ganhando um pouco mais, a gente também melhorou um pouco a questão de saúde, saía um pouco mais com os filhos, agora conseguia ir para restaurante, tá? Mas sem nada de exagero. Mas eu queria ver dinheiro na conta, não tinha. Cara, que desespero, velho. Pra mim era um desespero, era um tormento. Só que a gente tinha 6 casas. Mas era um tormento, eu não via o dinheiro. Rapaz, a gente mudou pra cá, não via dinheiro ainda. Depois que a gente estava aqui, acho que depois de uns 2 anos que a gente estava aqui, que a gente conseguiu quitar a última casa. Falei, rapaz, aí que começou a guardar dinheiro, tá, não sei o quê.
para me ver dinheiro, para me ficar alegrinho. Mas assim, o dinheiro está investido nas casas. Entendeu? Mas a primeira casa que a gente fez uma casa de uns 44 metros quadrados, mas 2 quartos, sala e cozinha americana, né? Um banheiro, uma lavanderia. Então assim, com 20 mil reais. Na época, acho que era, para fazer uma casa dessa, pelo menos uns 50. Mas a gente conseguiu, lógico, a bênção do Senhor, né? Aí que entra o dízimo e oferta, que eu não vou falar sobre isso. Né? Portas abertas onde não existe, tá, não sei o quê. Mas o material que a gente comprava, olha só como Deus é. Teve um depósito lá que fechou, meio que faliu e estava vendendo para outro. O que ele fez? Vendeu tudo, preço lá embaixo. E bem na hora que a gente estava comprando. Coincidência? Cristo incidência. A gente tinha dinheiro que estava guardado, compramos tudo à vista, com mais desconto ainda. E porta, janela, comprava imóveis usados, pia, essas coisas também. E construí uma casa com 20 mil reais. Mão de obra e chama ela pronta. Aí já não era mais uma casa de aluguel na temporada, eram 2. Em 2 meses a gente levantava 50 mil reais. Mas para chegar nesse nível, trabalhando. Muito. Muito, 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 muito. Muito, muito. Muito. Muito, muito, muito. Muito, 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 muito. Eu ia falar muitos, muito, porque foi muito mesmo. E 3 crianças. Então, por isso que às vezes vocês me vê bravo ou chateado, eu não consigo entender os posicionamentos de várias pessoas. Eu não consigo entender. Eu quero vencer. Não vem na escola de conhecimento, uma igreja de mais de 200 membros. Aí, ó, isso porque juntou com a escola ali, muitos que estavam vindo não estão vindo mais. Vai crescer como financeiramente? Não sei, irmão. Só se na casa deles eles estão adquirindo conhecimento, isso e aquilo, aí tudo bem, vai crescer também. Mas eu não acredito nisso. São poucos que fazem isso, que acordam assim, que dão um estalo. Eu acredito muito que foi Deus mesmo, né, que Deus estala na gente, mas a mente da pastora já era assim, a minha mente não era, a minha foi transformada. A minha foi transformada. Então vamos lá. Se você está querendo dinheiro, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa que seja lícito. Que seja lícito, que esteja dentro da lei. Qualquer coisa, você tem que estar disposto. Não é escolher. Paulinho faz a pergunta, senão eu vou esquecer dela. Pastor, na pergunta, ao ponto de vista. Ponto de vista. Na época que você está falando sobre comprar casa, isso é algo que eu vou fazer no futuro próximo. Esse é um ponto de vista meu. Se eu tiver o dinheiro de comprar casa, eu não compraria a casa. Compraria o terreno, faria uma área gourmet e uma piscina. Teria aluguel por dia, por noite e por fim de semana. A ideia é boa. Você tem que ver a localização para não ter problema com o vizinho. Também. Tá dando multa isso aí. Eu conheci um cara que tem uma área aqui, a sorte que ele tinha feito contrato, e quando veio a multa de 5 mil reais pelo barulho, veio no CPF do contrato. Você não faz o contrato, vinha, aí o aluguel já cai de chapéu. Mas hoje temos poucos espaços, eu não faço isso, moço. Porque, na verdade, eu não estou muito afim de estar na frente de nada mais. Eu quero que o dinheiro trabalhe sozinho ali. Eu não estou afim de ficar muito na frente de muitas coisas por causa da escolha que a gente fez do reino. Mas não tem muitas áreas, né, de aluguel. Tem muito top e não tem a mediana ali que dá para você fazer, mas tem que... É um bom investimento. É um bom investimento. Isso é um bom investimento mesmo. Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente continuar? Tem sobre o que eu tinha falado para o senhor. Vamos chegar... Então, o que tem que ser analisado aí, irmão? Quando você vai abrir um negocinho, uma das coisas... Abrir mesmo o negócio. Que é o caso dele ali, que ele está pensando, está orando. Primeira coisa que tem que fazer, irmãos, que eu faria, obviamente, é orar. Né? Orar para ver se Deus está nesse negócio. Porque às vezes a gente tem tudo na mão e não sabe se Deus está aprovando ou não. Isso pode dar muito ruim. Mesmo aparentemente tudo está dando certo, pode ser muito ruim. Biblicamente falando, a gente pode pegar o povo quando estava ali no deserto já há algum tempo já. Aí Moisés, na oração, Deus foi lá e falou com Moisés: Moisés, é o seguinte, vocês vão entrar na terra da Canaã, ou a terra prometida. Pode ir, vou mandar um anjo, mas eu não vou. Moisés falou: você não vai não? Falei: não, então nós vamos ficar. Era a terra prometida. Era tudo que Deus quis. Mas Deus não ia por esses aspectos que não precisa ressaltar agora. Então o importante está orando. Está debaixo de oração.
Não vou falar muito sobre isso. Acho de máxima importância eu ser dizimista, eu ser ofertante. Isso tem um respaldo que nós vamos entrar lá na frente. Tem um respaldo. Então não basta só o conhecimento. Então você tem que ter um aval de Deus aí. O aval de Deus, você tendo entendendo que Deus está nesse negócio. Bom, se Deus falar, vai que eu estou com você, você não precisa de mais nada, né? Mas vamos falar tecnicamente. Então, dependendo do negócio, você tem que ver. O que eu vou abrir, tem muitas coisas abertas? Se tiver muitas coisas abertas, eu tenho que ser diferente das outras pessoas. Se eu for igual, vai dar ruim. Outra coisa, eu tenho estacionamento, não tem estacionamento. Quem tem estacionamento se dá muito melhor de quem não tem estacionamento. Localidade é importante, apesar do Instagram, localidade é de máxima importância. Obviamente que o Instagram hoje ele meio que recupera, mas você tem problema, por exemplo, para você ter uma ideia, nas grandes cidades, igrejas que não têm estacionamento estão perdendo membro, porque eles chegam lá não tem onde estacionar. Não tem onde estacionar. O que eles fazem? Vou para uma igreja que tem estacionamento. Eles estão errados, irmão? Não, grosso modo falando. Eu quero ir de carro, não quero pagar Uber, eu quero ir com o meu carro, não quero sofrer com o Uber lá. E eu vou na igreja e não tem estacionamento. É culpa da igreja? Sim, não. Muito caro as coisas, né? Enfim, mas se você tiver estacionamento, está melhor. Eu quero porque eu quero ir com... Hoje está muito esses lances assim, né? Eu não vou falar que é frescura, mas se eu tenho uma igreja que tem um espaço kids e outra que não tem, eu vou em qual? Se eu tenho criança? Eu vou na que tem. Eu quero ficar no calor ou quero ficar no ar-condicionado? Quero ficar no ar-condicionado. Então, abrir negócio, já vou aí, filho. Abrir negócio tem a ver com isso. Necessidade daquele negócio. Esse caso aí, pastor, já tem mais de 10 anos. Eu analisei sobre a região muito. É a mecânica, né, que você está falando também, né? Cromo. Parte de cromo. A minha área de trabalho é mecânica elétrica naval. Não tem nada a ver com isso. Eu estudei para poder analisar se vai ter em Caraguatatuba. E já me vieram. E aí, para mim, não poderia ser inicialmente a minha única fonte de renda. Não, e outra coisa, pastor, não atrapalha a minha... Então vai que a sua, Tafarel. Entendeu? A empresa é para vai que é sua. Não deu certo. Não deu certo. Não vai deixar a minha renda, não vai... Porque é ela que vai investir tudo, você só vai estar administrando? Sim, vai trabalhar em casa. Senhor, estou indo, hein? Vem comigo. Se não for, barra na aí. Só que a pergunta é, pastor, a pessoa que apareceu... Já foi. Essa cliente minha quer investir. Entendeu? E eu quero ganhar dinheiro. Une o útil e agradável, é pra cima. Já vai, Paulo. Josi. Pastor, e como ensinar a criança a lidar com o dinheiro? Muito fácil, isso aí eu acho muito fácil. Primeiro, você dá ela de comer. Depois, leva no mercado. Porque senão ela vai pedir, vai estar com fome. Dica essencial, irmão. Vai levar a criança para o mercado? Não, mas se você não leva, você não ensina o valor do dinheiro. Você não ensina o quanto gasta. Enche a pança dela, troca uma ideia com ela antes. Se eu não tenho dinheiro, filho, ó, papai, mamãe, agora não pode comprar nada de absurdo, então não adianta você me pedir no mercado, mas quando o papai e mamãe tiver, a gente compra. E leva e mostra o valor. Eu começo com as coisas mais simples que tem. Mostra o quanto é difícil manter uma casa. Mostro os valores das coisas que ela está comendo, para não comer e não jogar fora, não guardar resto. Mostro essa importância. Mostro a importância da água, da luz. Eu começo com a simplicidade. Isso aí deveria ser na escola. Para mim, se eu sou prefeito de uma cidade, obrigatoriamente as escolas municipais teriam que ter finanças na escola desde quando puder ter. Finanças, primeiros socorros e outras coisas que não fazem mais finança, devia ser essencial. Eu começaria... Veja o videozinho que eu mandei no grupo. Essas duas menininhas de vivência cristã. Você não está lá? Então depois me lembra para pôr. Ou alguém que tiver com o celular já põe ela aí. Se tiver. Então, essas duas menininhas são fantásticas. Que isso, rapaz? Fantásticas. Fantásticas. Paulo. A gente estava conversando sobre negócio com sociedade. Já aconteceu comigo. Eu já tive sociedade também. Hoje, né, questão da palavra, a gente é igual o casamento, o relacionamento, porque é o mesmo jogo, né? Tem que ter um pouco de conhecimento na área. Espiritualmente falando, Paulo,
o meu sócio não era cristão. Você vai conhecer ele um dia, talvez. J. Alves, você já não cruzou com ele, lá de Ubatuba. Ele é católico. Eu não vou chamar de cristão porque cristão anda como Cristo. Não vou chamar de cristão. Se a galera quer chamar, chama. Eu não posso chamar. Mas um cara excepcional, velho. Excepcional como pessoa. Nós tivemos um atrito no final, mas esse atrito que teve, eu tive uma participação muito grande mesmo. Eu julgo que a culpa maior foi minha. Porque o que acontece, para explicar bem rapidinho, eu fui para a escola de sargento, eu falei, pô, meu, dá para você aguentar? Tipo, 6 meses eu não estava lá com ele. Então ele fazia tudo sozinho e repartia igualmente. Só que quando eu voltei, eu já tive o chamado para vir para cá. Não falei com ele, simplesmente larguei ele. Larguei. Então a maior culpa é minha. Mas no final deu tudo certo, a gente repartiu, vendeu. Ele pagou a parte que me cabia, fiz um preço barato para ele mesmo. Ficou com todos os clientes, eu também não ia trabalhar mais. E foi isso. Mas sim, tem que ter essa precaução tem que ser contratual, contrato. Eu tenho uma sociedade, contrato. Ah, mas não precisa, contrato. Ah, contrato. Sem contrato nós não vamos fazer negócio. No contrato você vai discriminar detalhadamente tudo o que precisa e mais um pouco tem que ser contrato. Cartório, contrato, todos os detalhes, como vai ser. Sociedade, não é sociedade, é porcentagem, põe tudo para não dar novidade. Mas é irmão em Cristo, põe tudo, não interessa que é irmão em Cristo. Negócios, entre aspas, à parte, não interessa. Não cai nessa não. Negócio à parte. Irmão em Cristo também erra, também peca. Contrato. Se o irmão ficar ofendido com você, com qualquer negócio, ele não entendeu ainda as coisas, irmão. Contrato, para resguarda ele, resguarda você, resguarda do capeta, resguarda todo mundo, irmão. Contrato. Não faz nada sem contrato, não existe. Tá? Mas no contrato a gente faz aliança. Aliança empresarial, obviamente, né? É importante, mega importante, até o Paulo ter lembrado disso daí, é importante falar. Questão dali, ver as menininhas, tem vídeos de educação financeira para criança. Tudo muito simples hoje com a internet, meu Deus do céu, muito simples. Mas nossos filhos, a gente ensinou eles indo para o mercado, fazendo isso quando dava tempo, obviamente, né? Porque às vezes era muito corrido. Não sei se o Zinho lembra, você lembra de ter ido? A gente levava eles. A gente quis que eles estudassem e não trabalhassem, apesar de eles quererem trabalhar cedo, mas os cachorros de passeio eram eles que faziam os passeios. Quando tinha casa para pintar, era a gente mesmo que pintava, eles ajudavam a pintar, pá, não sei o quê. Sempre eles estavam na lida com a gente, trabalhando, pá, não sei o quê, o tempo inteiro. O que eu fiz também, só que a Sossô já está maior, quando eles eram pequenininhos, eles gostavam de bicho, eu sempre gostei de bicho. Pequenininho mesmo, 3, 4, 5 anos. Então em casa a gente tinha porquinho da Índia, que eles gostavam, só que quem cuidava? Eles. Tira cocô, troca água, põe ração todo dia, pá, não sei o quê. Tira um calopsita, tudo isso aí para ensinar a responsabilidade, tá? Não sei o quê, então a gente fazia isso daí também. Só que eles eram bem pequenininhos, né? Todos eles sempre lavaram louça, sempre ajudaram em casa, sempre isso, sempre aquilo outro. Todos os 3 cozinham muito bem. E o Zinho e o Felipe começaram a cozinhar mais tarde. A Rebeca, desde os 5 anos a gente ensinou ela a cozinhar. Desde os 5 anos. Para você, é perigoso. A água e leite, as coisas que derrama, não deixava. Né? O restante era com a gente até que ela adquiriu uma idade. Sempre foi isso daí. Mamãe, você que está aqui, se você não ensina sua filha a cozinhar, você vai ter problema no casamento dela. Vai ter problema. Mesada, pegar a mesa assim, se fizer errado, pau, sapecava a mesa na cabeça. É ruim de dar dinheiro pra filha, hein? Assiste o vídeo do garotinho, pastor, que a mãe dele dava negativo. mesada pra ele. Eu dou também mesada. Aí, não, mas é legal assim. Ah, é legal sim. Não, legal é trabalhar. Eu sou contra. Ele que bancava os passeios dele, então ele começou a perceber que o cinema... Ele não bancava nada, quem bancava eram os pais. Não, mas ela tirava aquilo que ela gastava com ele, ela começou a ensinar ele. É um caminho. Eu não gosto, mas é um caminho. É um caminho. É um caminho. Eu só não faria, mas é um caminho. Não estou falando que é ruim, é uma coisa que eu não acho muito agradável, mas é um caminho. Ela não gastava mais. Mas a gente não deixava de ajudar eles porque eles não trabalhavam. Né? Quando eles precisavam de dinheiro, a gente fazia porque eles trabalhavam. A gente quis que eles estudassem mais e eles trabalhavam muito dentro de casa. Os cachorros, todos os cachorros de passeio, eles passeavam com os cachorros. Como eu falei, tudo que tinha que fazer em casa, a gente não pagava ninguém. Era pintura, essas coisas, era a gente mesmo que fazia.
Tanto que boa parte da igreja aí é a gente que fez tudo no começo. Tudo no começo. Então sempre foi a gente. Então, por isso que a gente fez esse esquema. Mas é uma ideia. Só tem que tomar cuidado com a ideia para não... os passeios que vai... Com certeza uma mãe tem dinheiro. Ela tem uma condição mais ou menos. Quem tem condição de fazer isso daí? Não, é o dinheiro que eu gastaria com ela no passeio, estou dando para lá. Mas é um método de ensinar o gasto, de ela dar valor ao dinheiro que ela tem. Você quer passear? Esse dinheiro que você tem. É um método. Entendeu? Mas é um método que tem que tomar cuidado. Porque, bom, se os pais têm dinheiro, é diferente aí. Então a questão de você montar as coisas, por exemplo, a questão do adestramento, irmãos. Como que eu vou adestrar cachorro se eu não sei? Então, eu tinha feito um curso, obviamente. Mas Deus é que abriu a porta, tanto do curso quanto de adestramento. O curso de adestramento para bombeiro, é muito difícil o bombeiro ser liberado para fazer. Muito difícil. Só tem um canil no estado de São Paulo inteiro que é do bombeiro. Lá no Ipiranga, lá. E, tipo, eu não sou do Ipiranga, que é onde tem um canil, para que você vai fazer? Mas Deus me proporcionou e eu fiz. Aí, e para começar, você sai do curso, você sai adestrador, você sai médico, você sai... Não sai, mano. Você tem um conhecimento, tudo, mas você vai aprender mesmo na prática. E esses cursos aí, como é que eu fiz o curso? Você vai lá no canil, aí que cachorro que você pega? Porque é adestrado já. Aí eles te ensinam as técnicas, né? Mas o cachorro vai fazer, ele já é adestrado. Aí quando você vai pegar um que não é, aí você tem um monte de problema. É igual você estudar sobre célula. Igual eu fiz, estudei a vida inteira a célula, né? Aí vim pra cá, falei, rapaz, mas falaram que dava certo isso aqui, não tá dando não. Cultura muda, as pessoas mudam, muda tudo. Aí você pega aquele norte que você teve e traz para sua realidade. Então você vai abrir um negócio, primeira coisa, que negócio? Eu sei mexer com isso, não sei mexer com isso, se eu não sei, quero abrir um negócio sem mexer com nada, faz um curso. Lembrando que o curso não vai te habilitar de cara, talvez, que realmente aquele curso diria, você é uma costureira, fiz um curso de costura, você vai ser costureira? Você treinou bastante, pegou uns biquinhos da sua família ali para ir progredindo, sim. Mas se não, você vai aprender na marra, vai pegar muito trampo, não vai conseguir fazer. Eu já falei para vocês, primeiros 3 cachorros, de verdade, não consegui. Os donos pararam, não, vamos parar, depois a gente continua. Por quê? Não estava tendo progresso. Aí eu chorei pra caraca, eu falei, rapaz, eu fiz o curso. Queria dinheiro, tá dando tudo errado. Os 3 um outro cara que fazia lá, que polícia lá que fazia, ele tinha táxi. Eu falei, pô, não quero mais esse cachorro não, você não quer pegar, você fez o curso? Eu falei, pô, eu pego, tá. Ele me apresentou pros donos, começamos. Pararam. Eu falei, puta, eu chorei de verdade, assim. Eu falei, caraca, eu achei que era de Deus, tá, não sei o quê. E era de Deus, irmão. Só que aí o que eu fiz? O que eu fiz? Conhecimento. Não, eu já tinha um curso. Buscar informação de quem já tinha experiência, eu trabalhava. Em Batuba não tinha, cara. Persistência. Aí entra Deus realmente, né? Tem um cara que hoje não tem mais o esquema dele lá. Chama César Milan. O nome do programa de televisão dele era O Encantador de Cães. Você já viu? Já. Aí eu comecei a ver. Ele não é adestrador. Ele mexe com obediência canina. Muda o comportamento canino. Eu falei, rapaz... Aí somando com o que eu tinha de conhecimento, quando eu vi os vídeos, eu falei, puxa, então é isso. Aí eu comecei a fazer com a minha cachorra um pouco, estava dando certo realmente. Que era uma cachorra que a gente gostava muito, a Tora, uma labradora com boxe. Pô, a gente ensinou ela várias coisas, muitas coisas mesmo. Até as crianças ensinavam, tá? Eu falei, caramba, então aí tá o segredo, tá, não sei o quê. O que faz o cachorro ficar obediente é mudar o comportamento dele, não é truque. Com a mudança de comportamento você faz o que quiser com o cachorro. Aí vem o ato de coragem, né? Eu tinha os únicos R$500 que eu tinha na época, guardado. Aí eu falei com o pastor, falei, amor, eu preciso fazer uns flyers, uns panfletos para mim distribuir. O que você acha? Aí a hora que o casal entra num acordo, né?
Não, vai, tá, não sei o quê, me motivou, tá, não sei o quê. Aí eu espalhei em todas as lojas de ração que tinha e todas as clínicas veterinárias que tinha. Obviamente que eu usei umas ferramentas que vocês não teriam para esse assunto. Mas Deus sempre vai dar de ferramenta. Fui fardado, fui de viatura. Opa, havia um cara de viatura que mora aqui, que é bombeiro, que fez o curso na polícia. Então nele eu posso confiar. Então usei essa estratégia aí. Eu tive que esconder não espalhei tudo, porque eu fazer o mínimo, acho que era 1.000 ou 500, não lembro. A quantidade era tanto que eu não pus mais. Aí eu fiquei tão conhecido que eu tirei todos os bilhetes, só que os veterinários tinham anotado já meu número. Aí não tinha como mais, cara. Tinha fila de espera. Em torno de 6 a 8 mil reais por mês. Eu ganhava isso há 10, 15 anos atrás. Mais 30 quilômetros por dia andando. Saía do serviço às 8 da manhã, 8h10, estava na casa já de cachorro. Chegava e ficava 7, 8 da noite quando não tinha culto. Toda folga minha eu trabalhava. A única folga que eu não trabalhava era domingo, quando eu não estava de trabalho no bombeiro. Tem o psicológico, né? Pra treinar um animal. Cada um vai entrar na sua área, né? Eu sempre gostei de cachorro, então foi uma coisa que uniu o útil ao agradável aí. Então, irmãos, a questão de levantar dinheiro, a questão de quem não está trabalhando, tem muita coisa que dá para fazer. Muita mesmo. O que precisa é você estar disponível e você ter disciplina para alcançar aquilo que você quer. Se eu não sei nada, não tenho nada, e não dá para fazer um curso porque eu não tenho também for dinheiro, vai olhar criança, vai limpar a casa, a latinha na rua, sei lá o que você vai fazer. Mas você tem que estar disponível. E esse dinheiro, para você que não trabalha e não tem nada, esse dinheiro, infelizmente, ele não pode ser para você. Você tem que escalar, fazer um capital de giro para você ter mais dinheiro. Então esse dinheiro você vai ter que fazer ele girar, até você ter um prolabore dele. Você não tem nada, para você não ficar muito desmotivado, que a gente sempre ensinou, a pastora sempre fala, eu levantei, sei lá, R$1.000 por mês, depois consegui levantar R$1.000 por mês. Se eu gastar esses R$1.000 comigo, eu não vou ter dinheiro nem para comprar um recurso para mim vender, continuar vendendo. Então eu tiro um pequeno prolabore dele, que seria o salário, R$100, R$200, e o restante eu escalo ele, eu faço girar o capital. Se você pegar tudo para você, ferrou. Se você for pagar suas dívidas, ferrou. Você não vai ter dinheiro nunca, você não vai ter negócio nunca. Não tem negócio. Não tem. Isso fica bem mais fácil para quem já trabalha. Mas eu trabalho todo dia. Você faz o que à noite? Eu durmo. Dorme menos. Ou muda de emprego. Dorme menos ou muda de emprego. Não estou brincando, não. É minha saúde. Onde você quer chegar? No comecinho, realmente, a gente vai sacrificar. Não tem jeito. Sacrifício, às vezes é... Claro que você tem que pesar, né? Que nível? Se está zoando muito a família, você tem que ter equilíbrio. Família é Deus, família e igreja, depois é trabalho. E não separa nenhum deles. Não dá para separar. Eu pus em ordem de Deus, família, igreja, trabalho. Mas você vê que é só uma ordem de prioridade. Vamos colocar o nome prioridade, não vem outro nome agora. Porque prioridade é uma coisa só, o que vem primeiro. O que vem primeiro, Deus, depois vem a sequência, mas não se separa. Vou trabalhar, mas não vou mais para a igreja. Não quero mais Deus, não quero minha família. Eu quero minha família, mas não quero mais Deus e não quero trabalho. Eu quero família e trabalho, só não quero Deus. Vai dar, é tudo junto. Equilíbrio. Irmãos, não dá mais para ir não, são 9h30. Faltou um tiquinho ainda aqui. São argumentos. Vocês me dão uns 3 minutos, 4. É importante. Quero ler para vocês Lucas 14, 28. Essa passagem aqui, vocês já me ouviram falar muito dela. Observando, convidados, sendo assim, deixa eu ver o que está no 28. Porquanto, qual de vós desejando construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la?
para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplam inacabada zombem dele. Ele está falando de planejamento. É de máxima importância ter um planejamento para qualquer coisa. Vida financeira, negócios, vida com Deus, para qualquer coisa. Outra passagem que eu quero ler com vocês, Provérbios 22, 7, que daí na aula que vem a gente entra, a gente entra em outro tema. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo do que empresta. O que toma emprestado se torna servo de quem empresta. Está falando de pessoas que fazem empréstimo. Você acaba sendo servo. É que antigamente essa palavra era usada porque quem não pagava a sua dívida se tornava escravo da outra. É por isso que Jesus morre. Porque a gente não podia pagar a dívida do pecado. Jesus morreu para pagar a nossa dívida. Então é basicamente a mesma coisa quando se diz: pega ou não pega o dinheiro emprestado? Nós falamos isso no primeiro dia. Depende. Depende. Se for para ter menos juros em cima das suas dívidas, ok. Pego para mim abrir um negócio? Depende. Depende de muitas coisas, irmão. Aí você tem que estudar um tiquinho mais. Não dá para mim ficar explicando isso aqui tudo. Eu, particularmente, não faria nada disso daí, a não ser num caso mais extremo. Entendeu? Então é um versículo aí para se pensar. E 1 Pedro 5,7 fala sobre ansiedade. É importante a gente ter esse versículo na cabeça. A mesma coisa que Filipenses 4, do 6 até o 10. 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo, na verdade, é todas as suas ansiedades, seus sonhos, tudo aquilo que chega até a tormentar a sua mente. O único que pode tirar esse tormento, essa ansiedade da nossa mente é Deus. Falar para pessoas é legal, é bacana, mas quem vai aliviar esse fardo realmente é o Espírito Santo. Não tem como. Então, independente se são negócios, bico, família, vida espiritual, ministério, seja lá o que for, Deus é que tem que saber dessas coisas. É importante isso. A gente tem que achar também, amados, um equilíbrio emocional na nossa vida, espiritual na nossa vida. Sem esse equilíbrio, as coisas podem acontecer muitas coisas ruins nesse percurso aí de ter uma vida financeira. Você vê que mesmo eu tendo o dinheiro investido, os meus emocionais toda hora entravam num turbilhão porque eu queria ver dinheiro e não via dinheiro. Ela falava, mas como você quer ver dinheiro se a gente está comprando as coisas? Mas eu queria ver o dinheiro, pô. E para mim lutar com isso, no começo foi difícil lutar com isso daí. Mas é complicado. Né? Não é um apego, é que você trabalha. Eu queria ver o dinheiro. Tipo assim, quero fazer a viagem. Não podia. O dinheiro estava sendo investido pagando a casa que estava comprando. Quero comprar uma roupa, um carro, não posso. Aquilo me deixava louco. Porque a minha personalidade, ela é assim. E eu tenho que buscar esse equilíbrio, é ruim. Eu vejo muito mais, sou muito cauteloso nas coisas. Eu preciso ver algumas coisas. Quase igual o Tomé, preciso ver algumas coisas para crer. Isso é da minha personalidade, meu tipo de personalidade. Então eu só tenho que buscar equilíbrio, cada um tem a sua. Tem alguém que é parecido comigo nessa área? Não, é sério, levanta a mão. Provavelmente vocês são coléricos igual eu. E tem essas características da personalidade. Então tem que lutar contra isso daí e buscar equilíbrio. Aí tem uma aula sobre isso. Né? E talvez quem possa dar uma aula muito melhor do que eu é a Vitória, que está fazendo psicologia. Pastor, é Filipenses do 6 ao 10? Filipenses, a parte do equilíbrio, essas coisas, do 6 até o 12, é bem bacana de ler, tá? Fala sobre ansiedade, tá? Não sei o quê. Outro versículo que é legal, já estamos encerrando, tá, irmãos? Desculpa aí, tomar o tempo que eu quero começar com outra aula semana que vem. Hebreus 13, 5. Ele fala assim, seja a vossa vida desprovida de avareza. Tem que tomar cuidado, porque a avareza é o quê? A idolatria, o apego ao dinheiro. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para vocês que são cristãos. Se vocês foram apegados a dinheiro, Deus não vai fazer nunca na vida de vocês. Não vai. Eu não acredito nisso. Porque senão isso vai se tornar pecado na sua vida. Então, enquanto isso não for sair de dentro para fora,
Isso não vai acontecer. Só pela força do braço, pela sua inteligência. Mas não providência do Senhor. Estão entendendo? Entenderam? Deu para entender? Eu não acredito nisso. Porque entra nessas palavras. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís. Porque ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. E esse é um ponto que a gente tem que buscar. É raro hoje em dia e a gente tem que buscar isso. Tá bom? Eu vou pôr no grupo lá o restante. São alguns versículos, eu vou pôr lá. Depois vocês dão uma olhada lá, por favor. Não há nada de excepcional para quem não está no grupo, tá bom? Só faz parte da aula. Para mim não toma mais tempo e eu tenho uma reunião também agora aí. Deus abençoe todos, uma noite de descanso, de paz, uma noite de prosperidade, de sono reparador, uma semana, restante semana abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus te abençoe.